Bom, meus caros, eu vou apresentar uma descrição sucinta dos 5 grandes fatores da personalidade, tais quais descritos no modelo proposto por McRae e Costa, a partir de dezenas de estudos empíricos realizados nos últimos 40 anos. O primeiro dos 5 grandes fatores da personalidade é denominado de neuroticismo. O neuroticismo ele pode ser interpretado basicamente em termos da instabilidade emocional. Isso significa que pessoas que apresentam scores altos em neuroticismo apresentam uma tendência a experimentar afetos negativos, tais como medo, tristeza, vergonha, raiva, culpa e até mesmo desgosto. Existe uma tendência, né, por parte dessas pessoas a seguir ideias irracionais, bem como a presença de uma menor capacidade de controle de impulso e também de enfrentamento do estresse. Isso define a instabilidade emocional típica dos scores mais elevados de neuroticismo. Por sua vez, os scores mais baixos de neuroticismo indicam uma tendência à estabilidade emocional, à calma, ao relaxamento, uma tendência maior à racionalidade, bem como uma maior capacidade tanto de controle de impulso quanto de enfrentamento do estresse. O segundo grande fator da personalidade é a extroversão. Basta vocês se recordarem da distinção que o psiquiatra suíço Carl Gustav Jung apresentou em termos de direcionamento da libido, não é? Ou seja, quando as pessoas direcionam a sua energia libidinal para o mundo externo, essas pessoas seriam consideradas com uma atitude extrovertida. Por outro lado, as pessoas que direcionassem a sua energia libidinal para o mundo interno apresentariam, segundo Jung, uma atitude introvertida. Se nós guardarmos essa analogia relacionada ao direcionamento da energia libidinal, vai ficar mais fácil de vocês compreenderem o conceito de extroversão. Vamos substituir direcionamento da energia libidinal para o mundo externo, extroversão, ou para o mundo interno, introversão, por interesse. Então, aquelas pessoas que têm um maior interesse pelo mundo externo, no modelo dos 5 grandes fatores, seriam pessoas que apresentariam maiores scores em extroversão. Ao passo que as pessoas que apresentam um menor interesse pelo mundo externo e, por conseguinte, um maior interesse pelas próprias ideias, pelos próprios pensamentos, por uma introspecção, essas pessoas apresentariam scores mais baixos em introversão. Então, quando a pessoa ela apresenta scores elevados de extroversão, ela apresenta uma tendência à sociabilidade, uma tendência a gostar de estar com pessoas e a preferir grupos grandes. Há uma tendência à assertividade, ou seja, uma expressão mais objetiva, né, em termos do comportamento. Existe uma tendência maior à atividade social e, eventualmente, à prolixidade, ou seja, a falar muito. Também há uma tendência a gostar de coisas excitantes, estimulantes, e uma boa disposição e um certo otimismo. Já as pessoas que apresentam scores mais baixos em extroversão apresentariam uma tendência a preferir a solitude, não é? Ou seja, permanecer mais tempo sós, ou num contato com pequenos grupos ou com pessoas que sejam mais relevantes para esse indivíduo, não é? Há também o gosto por ser mais reservado, independente. São pessoas que não têm receio de estar com outras pessoas, elas simplesmente não têm interesse de estar com outras pessoas. Ao mesmo tempo, são pessoas que não são necessariamente pessimistas ou infelizes, mas tendem a ser mais discretas na forma de expressarem as suas emoções. Posteriormente, eu vou descrever as facetas de cada um dos 5 grandes fatores e vocês vão ter mais detalhes a respeito, né, das características de cada um deles. Terceiro dos 5 grandes fatores da personalidade é a abertura à experiência. Pessoas que apresentam scores mais elevados, como eu coloquei para vocês no slide,
são pessoas que têm uma tendência a comportamentos pouco ortodoxos, né? Comportamentos mais rebeldes, mais divorciados da tradição, não é? São pessoas que apresentam uma imaginação ativa bastante intensa, uma maior sensibilidade estética e uma grande atenção aos próprios sentimentos. As pessoas elas vão ter uma preferência por mais variedade, ou seja, por experiências mais distintas entre si, não é? Que possam proporcionar a possibilidade de entrar em contato com situações novas, pessoas novas, sabores, cheiros, visões, não é? São pessoas intensamente curiosas, tanto do ponto de vista intelectual quanto do dia a dia, tendem a querer desenvolver uma independência de julgamento, são pessoas muito receptivas a novas ideias e, do ponto de vista político e social, teriam uma maior tendência a serem classificadas como progressistas, digamos assim. Já as pessoas que apresentam scores mais baixos em abertura à experiência seriam pessoas com uma tendência a comportamentos mais convencionais, pessoas que têm um apego maior àqueles aspectos da tradição, são pessoas que têm uma preferência por aquilo que já é conhecido, por aquilo que já é familiar, e tendem a ter uma certa desconfiança em relação às novidades. Por definição, são pessoas que têm pouca curiosidade, se apegam a ideias anteriormente estabelecidas, valores, princípios, e, por conseguinte, acabam apresentando uma tendência política e social que pode ser classificada atualmente como sendo conservadora. Quarto dos 5 grandes fatores da personalidade é a chamada amabilidade. Os scores mais elevados de amabilidade indicam uma tendência ao altruísmo, ou seja, preocupação com outras pessoas, em ajudar outras pessoas. Existe uma tendência à empatia, ou seja, uma tendência a se colocar no lugar dos outros, e a um desejo de ajudar, né, as outras pessoas com base na crença na reciprocidade. Não tem muito a ver, pessoal, com o conceito de empatia que tem sido repetido ad nauseam desde que se instaurou a pandemia. Empatia tem sido utilizada muito mais como um sinônimo de conformidade a determinadas regras, a determinados padrões de comportamento que acabaram sendo impostos ao longo da pandemia. Muitos desses comportamentos, inclusive, nós poderíamos considerá-los disfuncionais e até mesmo hipocondríacos, não é? E não é empatia no sentido de conformidade, é empatia no sentido real do termo, e não no nominalismo que tem sido empregado nos últimos tempos, não é? Empatia no sentido de realmente se colocar no lugar, ou seja, a capacidade de se colocar no lugar de outras pessoas e de buscar compreendê-las. E aí nós temos também, evidentemente, uma tendência à cooperação, a uma baixa agressividade e, eventualmente, até uma certa brandura, né, uma certa docilidade nas relações interpessoais. Por outro lado, scores mais baixos em amabilidade, evidentemente, eu estou me referindo aos scores em termos da aplicação de instrumentos padronizados para avaliação dos 5 grandes fatores, né, da personalidade. Instrumentos como, por exemplo, o inventário de personalidade NEO revisado, né, o famoso NEO-PIR. E scores mais baixos em amabilidade apresentariam as pessoas que apresentam, né, esses scores mais baixos em amabilidade teriam uma tendência maior a se preocuparem mais consigo próprias, há uma tendência maior ao egocentrismo, são pessoas que vão ter menos empatia e, eventualmente, vão ter até um certo ceticismo em relação às intenções das outras pessoas. São indivíduos mais competitivos e, por definição, a competitividade está associada a uma maior agressividade e, eventualmente, a uma maior severidade, ou seja, menos docilidade. Eu passarei agora para o último dos 5 grandes fatores da personalidade, que é a chamada conscienciosidade. A conscienciosidade, meus caros, está diretamente relacionada à capacidade de disciplina, de perseverança, não é?
capacidade que as pessoas têm de realmente superarem seus próprios desejos, suas próprias limitações, com o intuito de realizar uma tarefa, com o intuito de alcançar uma meta e por aí vai. Então, de modo geral, pessoas que apresentam scores mais elevados em conscienciosidade apresentam uma tendência maior à determinação, a uma maior disciplina, um foco maior nas metas, né? Como estava dizendo anteriormente. São pessoas que têm uma tendência a serem mais meticulosas, ou seja, a serem pessoas que vão se preocupar com a execução de detalhes da melhor forma possível e, eventualmente, até de um certo perfeccionismo. São pessoas que apresentam uma tendência a planejar e a executar as tarefas, pessoas que apresentam uma grande escrupulosidade, ou seja, pessoas que vão sempre buscar se comportar de acordo com certos princípios do que é certo, né, do que é bom, do que é adequado, e são pessoas que vão apresentar, evidentemente, pontualidade, uma maior, né, pontualidade e organização no dia a dia. Evidentemente que os scores mais baixos vão indicar o oposto, ou seja, uma tendência maior à lassidão, ou seja, a uma falta de perseverança, uma falta de foco, não é? E de vontade de prosseguir realizando uma tarefa, falta de disciplina, uma tendência a um trabalho mais apressado e mais mal feito, eventualmente até uma certa inescrupulosidade, ou seja, um desapego a certos princípios e regras do que seria bom, do que seria adequado. E, eventualmente, essas pessoas também vão apresentar impontualidade e até mesmo uma certa desorganização no seu cotidiano. Tá? Então, essa foi uma síntese dos 5 grandes fatores da personalidade e eu gostaria de apresentar agora para vocês as principais facetas. Eu vou citá-las e em aulas posteriores, evidentemente, que eu vou descrevê-las de forma detalhada. Então, nós vamos ter aí os 5 domínios principais, não é, da personalidade, de acordo com o modelo dos 5 grandes fatores. Nós vamos ter o neuroticismo, extroversão, abertura à experiência, amabilidade, conscienciosidade, sendo que as facetas do neuroticismo seriam a ansiedade, a hostilidade, a depressão, a autoconsciência, a impulsividade e a vulnerabilidade. As facetas da extroversão seriam o acolhimento caloroso, a gregariedade, a assertividade, a atividade, procura de excitação e emoções positivas. As facetas da abertura à experiência seriam a fantasia, a estética, sentimentos, ações, ideias e valores. As facetas da amabilidade seriam, por sua vez, confiança, retidão, altruísmo, complacência, modéstia, sensibilidade. E, finalmente, as facetas da conscienciosidade seriam a competência, a ordem, a obediência ao dever, o esforço de realização, a autodisciplina e a deliberação. Então, meus caros, essas foram as facetas de cada um dos principais domínios da personalidade, segundo o modelo dos 5 grandes fatores da personalidade. Como eu disse a vocês, posteriormente eu vou apresentar cada uma dessas facetas, descrevendo as características essenciais delas. No entanto, eu gostaria de apresentar a vocês uma informação muito importante. Muitas pessoas, quando elas, por exemplo, trazer um exemplo prático, né? Quando se aplica o inventário de personalidade NEO, né, o famoso NEO-PIR, e apresenta-se às pessoas, né, os resultados, muitas pessoas eventualmente ficam perplexas em relação à riqueza de informações acerca da sua própria forma de pensar, de sentir e de agir. Só que junto com essa perplexidade, eventualmente surge uma dúvida. E essa dúvida é: então quer dizer que eu tenho esses scores elevados, por exemplo, né, de neuroticismo, e isso significa então que a minha personalidade não é boa. Seria melhor se eu tivesse scores mais baixos de neuroticismo. E a resposta que eu dou às minhas pacientes em relação a isso, quando eu aplico esse instrumento, né, com finalidades clínicas,
eu explico a elas que as características de personalidade, elas devem ser entendidas tais como as características físicas que a pessoa possui. E uma vez que nós estamos estudando justamente as chamadas teorias dos temperamentos, teoria dos traços, teorias baseadas em análise fatorial, que são teorias biológicas, em grande medida, da personalidade, evidentemente que nós estamos fazendo referência a características de personalidade mais estáveis. O temperamento, como eu expliquei a vocês no início da disciplina, ele é, evidentemente, por ser biológico, ter uma base biológica, ele é mais estável do que o caráter, que é uma construção baseada em interações sociais, em experiências idiosincrásicas, é baseado em influência cultural e por aí vai. E então eu explico às minhas pacientes que apresentar um score elevado de neuroticismo ou um score baixo de neuroticismo não é bom e nem ruim em si mesmo. Da mesma forma que uma pessoa ser alta ou baixa de estatura não é algo bom ou ruim em si mesmo. Então, eu faço as pessoas entenderem que são características que a pessoa tem, assim como uma cor de cabelo, assim como uma cor de olhos, ou seja, uma característica que a pessoa possui. Evidentemente que essas características elas vão se atualizar, ou seja, elas vão se expressar com uma maior ou menor intensidade, dependendo das circunstâncias nas quais esse indivíduo está se inserindo, quais são as interações interpessoais presentes naquele momento, qual a estrutura da família, quais são os aspectos culturais, etc. Evidentemente que com limitações. Essas limitações eu já expliquei a vocês. Ao contrário do que muitas vezes se apresenta nos últimos tempos, em termos de um predomínio e, na verdade, praticamente uma hegemonia do ambiente sobre os aspectos biológicos, né, na construção da nossa personalidade. Vocês aprenderam, né, nas minhas disciplinas, na minha disciplina de personalidade 1, com base em evidências, com base em dezenas de estudos que eu trouxe a vocês, e que nós discutimos em sala de aula, que, na verdade, trata-se de uma construção baseada em fatores múltiplos. O comportamento, o nosso pensamento, as nossas emoções, todos são multideterminados. Não há que se falar em fator único. Então, não é a cultura sozinha quem determina a nossa personalidade, como frequentemente se ouve nos dias de hoje, no século XXI. Então, basicamente, o que acontece, meus caros, é que nós temos um processo que é de levar em consideração essa multideterminação. A multideterminação na formação da personalidade é um fator essencial que tem que ser levado em consideração. Então, apenas para fins didáticos é que se faz essa diferença entre fatores biológicos, fatores relacionados à experiência de vida, fatores relacionados ao desenvolvimento ou à maturação, né, do indivíduo em estágios relativamente fixos, digamos assim, e eventualmente até os aspectos psicossociais, né, os aspectos culturais. Tanto é que nós vamos ter no terceiro módulo da disciplina uma discussão pormenorizada acerca de algumas teorias que vão levar em consideração o outro lado desse espectro dos fatores que influenciam a formação da nossa personalidade, que seria o polo da cultura, seria o polo das questões simbólicas, né, que a cultura traz. Nós estamos no polo, ou seja, no outro extremo, que é o das influências biológicas, que é o reino daquilo que é mais estável, não é? E então, quando eu comento com as minhas pacientes sobre a necessidade de elas entenderem que o que o NEO-PIR traz em termos de informações para elas não é algo ruim nem bom, mas sim um retrato das suas características,
de personalidade, da mesma forma que uma fotografia revelaria características físicas, as pessoas começam a entender um pouquinho melhor do que se trata, não é? Evidentemente, eu vou trazer isso para vocês em aulas posteriores. Existem certas combinações de scores que estão relacionados a uma tendência ao desenvolvimento de certos transtornos. Mas é algo relativamente óbvio, né, meus caros? Imagine o seguinte: pensa que uma pessoa que apresenta um elevado score de depressão, né, uma pessoa que apresenta um elevado score de impulsividade, e uma pessoa que vai apresentar, de forma geral, uma baixos scores de conscienciosidade. E, ao mesmo tempo, é uma pessoa que vai apresentar baixos scores de emoções positivas aqui na extroversão. Evidentemente que trata-se de uma pessoa que tem uma forte tendência ao desenvolvimento do transtorno de personalidade limítrofe ou borderline, não é? Que vai se caracterizar justamente por isso, né, gente? Impulsividade, instabilidade emocional, né? Uma dificuldade de autodisciplina, de autoeficácia e o fato de ter poucos, né, baixos scores relacionados a emoções positivas, ou seja, é uma pessoa que tende a ter visões catastróficas a respeito de si mesma, a respeito das interações com as demais pessoas ou das situações que essa pessoa eventualmente vivencia. Então, eu vou trazer essas combinações para vocês também posteriormente, né, evidentemente com base em evidência. Então, que fique claro, né, pessoal, que nós não devemos considerar que a característica de personalidade é um bem em si ou um mal em si. Volto a insistir. Ninguém vai virar e vai falar assim: ah, porque o meu cabelo é castanho, isso é ótimo, maravilhoso, ou então isso é péssimo. Não, seu cabelo é castanho. Isso não é bom nem ruim, é o seu cabelo. Da mesma maneira. Ah, eu tenho um alto score de hostilidade. Ora, essa é a sua característica. O que nós podemos fazer, evidentemente, é contribuir para que essa pessoa aprenda a lidar com essa tendência, né, gente? Esse é o papel do psicólogo, sem dúvida nenhuma. E aí, se a gente traz, por exemplo, vou trazer uma questão que me parece muito relevante, né, aqui no século XXI. De modo geral, as pessoas ficam muito chateadas quando elas observam nos seus resultados do NeoPIR baixos scores na faceta depressão lá no neuroticismo. E as pessoas vão dizer, então quer dizer que eu sou uma pessoa que sou condenada a ser depressiva? E eu explico, não. A depressão, nesse caso, ela faz referência a uma tendência às pessoas se sentirem menos energizadas, uma tendência às pessoas enxergarem o mundo de uma forma, né, menos brilhante, de uma forma mais melancólica. E vejam, meus caros, isso não é necessariamente ruim. A nossa sociedade atual é como se ela tivesse instituído, meus caros, a obrigação de ser feliz. Vejam, não há mais espaço para melancolia, para tristeza, que são sentimentos naturais e indispensáveis ao desenvolvimento psíquico do ser humano, pessoal. E daí eu vou me recordar do filósofo alemão Schopenhauer, o qual costumava afirmar que apenas dor seria capaz de trazer a reflexão necessária para a evolução do ser humano. Vocês vão encontrar esse pensamento num livro dele, particularmente num dos livros dele, chamado As Dores do Mundo. Na biblioteca da universidade existem alguns exemplares de As Dores do Mundo. Trata-se de um livro que vocês também encontram facilmente na rede mundial de computadores, né? E ainda falando sobre Schopenhauer, ele vai nos dizer, pessoal, que a vontade, que nós poderíamos também traduzir como desejo, seria uma espécie de, vamos lá, né, raiz metafísica do mundo, sendo, portanto, a base para o comportamento da gente, né? Comportamento de nós, seres humanos. Só que vejam só, meus caros, ao mesmo tempo, Schopenhauer vai dizer que a vontade é a fonte de todos os sofrimentos. Desse modo, pessoal, o que acontece?
A vontade, ela acaba sendo concebida como algo sem nenhuma meta, sem nenhuma finalidade, existindo desejo pelo desejo. É por isso aí, vamos resgatar, né? Outro autor importante, eu vou resgatar ninguém mais, ninguém menos que Viktor Frankl, né? E eu tenho usado muito isso na minha prática psicoterápica recente, que é a ideia de que uma pessoa vai se libertar do auto-ensimesmamento, né, que é uma característica muito danosa, porque pode levar a quadros depressivos muito intensos. Essa pessoa pode se libertar disso a partir do momento em que ela institui um sentido na vida dela. Vocês vão ver isso no livro do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido na Vida, né? E o que nós observamos muito na sociedade contemporânea é o desejo pelo desejo. Por que eu quero tal coisa? Porque eu quero. Tá, mas qual é o seu objetivo de ter? Não, eu não tenho, eu só quero ter. Viram? É um desejo vazio que leva as pessoas a se sentirem vazias. E isso é prato cheio para depressão, né, pessoal? Prato cheio para depressão. E aí, né, ainda nesse raciocínio que eu estou desenvolvendo com vocês, pessoal, é por causa disso, ou seja, por ser a vontade, né, nesse sentido schopenhaueriano, nem sei se existe essa palavra, por ser a vontade um mal inerente à existência do ser humano, ou seja, o tempo todo nós estamos desejando, nós somos seres desejantes, digamos assim, esse desejo acaba gerando dor necessária e inevitavelmente, né, pessoal? Porque parem para pensar, tem coisas que nós desejamos que nós não podemos ter. Principalmente quando o desejo ele se refere, ele tem como objeto outras pessoas. Aí que a coisa complica. Aí a coisa complica. Porque tudo que envolve o outro está fora da nossa esfera de controle. Em que pese o fato de haver, inclusive na própria psicologia, a ilusão do controle. Quando se trata de outras pessoas, meus caros, o controle é ilusório, né, de uma forma ou de outra. Por mais que no nosso dia a dia, e a pandemia demonstrou muito isso, que até os engenheiros, entre aspas, né, os engenheiros sociais, os engenheiros de almas, para resgatar uma descrição que se fazia sobre os comunistas lá no experimento social desastroso deles na antiga União Soviética, não é? Falava-se muito sobre planejamento do novo homem, e aí eram os famosos engenheiros de almas, né? Durante a pandemia nós vimos isso, estamos vendo ainda. Então, em que pese o fato de muitas pessoas eventualmente observarem, olha como é possível controlar as pessoas. Tá vendo? As pessoas estão se comportando do jeito como é planejado. Se vocês forem observar bem, não são todas as pessoas que se permitem controlar dessa forma, não é? Existem muitas exceções, embora, de modo geral, nós tenhamos observado uma tendência, uma certa docilidade em relação a esse controle social, né? E aí, ainda nessa reflexão baseada no Schopenhauer, tudo aquilo que eventualmente nós conhecemos como sendo felicidade, pessoal, seria apenas, vamos dizer assim, a interrupção temporária de um processo permanente de infelicidade. Vocês estão vendo a visão de Schopenhauer? Então, se a gente aplicasse o NeoPIR no Schopenhauer, muito provavelmente ele teria elevados scores de neuroticismo. Ele teria elevados scores aqui na faceta depressão, né? Teria elevados scores aqui na faceta hostilidade, teria baixo gregarismo, né? Baixa amabilidade, porque, segundo ele, o contato com as pessoas é complicado. Aí ele vai dizer que apenas a lembrança de um sofrimento passado maior do que o atual criaria a ilusão de um bem presente. Então, nesse sentido, pessoal, o que seria o prazer? O prazer, ele seria tão somente um momento fugaz, um momento muito breve de ausência de dor. E aí o Schopenhauer vai dizer que não existe satisfação permanente, né? Que na verdade a dor, né? Ela seria eterna, ao passo que o nosso prazer seria efêmero,
E, por outro lado, o nosso desejo, né, ele seria volúvel, ou seja, ele mudaria de um objeto para o outro. Então, no século XXI, o que a gente observa, né? O pessoal tem como objeto certa coisa ou certa pessoa, alcança a parte da realização desse desejo e enjoa, porque não tem um objetivo. É o desejo pelo desejo, daí a frustração, não é? Daí o estresse, daí o sentimento de vazio, aquilo que eu já citei lá do livro do sociólogo sul-coreano, né, o Bill Chang, o livro chamado Sociedade do Cansaço, que eu vivo falando sobre esse livro para vocês. Vale a pena, pessoal. Tirem um tempinho, a Semana Livre está chegando. Vale a pena vocês lerem. É um livro curtinho, vocês leem em uma tarde, pessoal. Dá para ler. E ele é muito elucidativo, bastante instigante. Então, basicamente, né, pessoal, aquela pessoa que vai nos satisfazer esteticamente ou até afetivamente hoje, nessa maluquice que nós estamos vivendo, rapidamente esse desejo se torna obsoleto diante de uma multidão de possibilidades. Ué, se você não tem um objetivo, se você não tem um sentido na sua vida, qualquer pessoa pode estar junto de você. Qualquer pessoa. E, pessoal, o que nós temos disponível atualmente? Nós temos disponível atualmente a grande possibilidade de contemplar uma variedade de pessoas que seria inimaginável décadas atrás. A rede mundial de computadores, as redes sociais, elas nos permitem ver, entrar em contato com dezenas de pessoas diferentes. Vejam, é fácil alguém se perder nessa multidão de opções. Só que são opções vazias, porque a maioria dessas pessoas não existe de verdade. São fantasias, não é? Os perfis das redes sociais são fantasias, né, pessoal? Vocês sabem disso. Vocês, como estudantes de psicologia, sabem muito bem disso. Então, o que vai acontecer, pessoal? Ainda para eu terminar esse raciocínio de Schopenhauer, né? Esse filósofo vai dizer, esse filósofo, já é o horário, né, pessoal? Só tá trazendo um pouco de obnubilação, torpor mental. Tanto é que o pessoal acompanhou as apresentações de trabalhos do Congresso hoje, então a mente acaba ficando um pouco obnubilada, né? Então, o que acontece? Schopenhauer vai dizer que todo sonho realizado ele acaba se tornando frustrante. Toda alegria obtida acaba se tornando também decepcionante. Ele vai falar sobre um sentimento paradoxal de frustração justamente no momento do júbilo da vitória, ou seja, no exato momento em que realizamos um prazer, imediatamente isso se torna ponto de partida para novas aspirações. Então é uma espiral que não tem fim. Desejamos, daqui a pouquinho está desejando outra coisa, daqui a pouquinho outra, isso não para, porque nós não temos objetivo, não temos meta. Então para pensar, uma pessoa com baixos scores aqui de conscienciosidade, uma pessoa que não tem, por exemplo, esforço de realização, uma pessoa que não tem autodisciplina, não é? Que tem baixos scores de obediência ao dever, como é que essa pessoa consegue? Essa pessoa vai ter mais dificuldade, por exemplo, de lidar com um relacionamento, vocês concordam? Ainda mais, vamos relembrar do que eu acabei de falar, da multidão de opções que o século XXI nos traz. Então, se nós levarmos em consideração, meus caros, que os seres humanos são vorazes e que eles nunca estão satisfeitos com o que eles possuem, vamos nos recordar que no passado essa voracidade ela era parcialmente contida por um certo aprendizado sobre o sofrimento, por uma certa preparação para enfrentar, vamos dizer assim, até com um pouco de dignidade, as frustrações inevitáveis da vida. Então, se por alguma razão você está encantado por uma pessoa e de repente você está lá, né,
naquele famoso movimento do dedinho na tela do seu telemóvel, né, do seu aparelho celular, lá no seu Instagram, né, lá no seu Facebook, não sei qual é a sua rede social. E de repente você começa a ver uma multidão de pessoas, você fala, nossa, a pessoa aqui é mais atraente do que a pessoa que eu tô, hein? Mas peraí, por que você está com aquela pessoa original? É só pela casca? É só por aquilo que fisicamente aquela pessoa lhe inspira? Se for assim, pessoal, é uma busca interminável, porque cada nova pessoa que você está vendo ali, naquele carrossel infindável de novas pessoas que giram ao seu redor nas redes sociais, é motivo para você abandonar a pessoa que você está. Você não tem objetivo de vida. Você não tem objetivo de vida. Olha só o quanto que a personalidade é importante, pessoal. Porque a partir do momento em que você compreende que você tem, né, uma certa característica de personalidade, você pode aprender a lidar com as suas tendências. Esse é o objetivo de uma análise da personalidade. É você se entender a partir do conhecimento sobre você, ou seja, sobre os seus fatores principais de personalidade, neuroticismo, extroversão, abertura à experiência, amabilidade, conscienciosidade e as suas respectivas facetas. Tá? É mais ou menos por aí, pessoal. E aí, fechando aquele meu raciocínio, né? Na contemporaneidade, raramente nós vamos encontrar uma educação para o sofrimento. E a consequência direta da ausência dessa educação para a frustração seria, obviamente, o recrudescimento da voracidade, que eu falei para vocês, a voracidade do desejo, o desejo vazio, em proporções avassaladoras, né, gente? E aí o que vai acontecer? Gurizada está abandonando os relacionamentos, como eu ia citar um exemplo da minha época, mas que não faz muito sentido hoje em dia, como quem eventualmente troca de canal de TV, né? Não existe mais canal de TV. Então nós diríamos como quem muda de série no streaming, né? Para eu ficar no hype, né? Para eu falar a linguagem de vocês, né? Então as pessoas não se conformam mais com a ideia de que, olha, eu escolhi, então ok, vamos em frente com essa escolha, vou verificar, né, quais são os frutos que essa minha escolha vai me trazer. Então as pessoas elas não esperam para colher, elas querem o fast food. Fast food. Fast food emocional, fast food profissional, fast food intelectual. Vamos trazer isso para a universidade, o pessoal acompanhou a discussão, né? Viram ontem a palestra, gente? Né? O professor falando, palestrante, né? Comentando sobre a questão da pesquisa e tal, como a pandemia trouxe novos desafios para essa questão da pesquisa e que as pessoas têm que se adaptar. Viram ontem, pessoal? Não sei quem de vocês acompanhou a palestra ontem, né? Então, assim, foi muito interessante essa discussão. Hoje também, né, tivemos, não sei quem acompanhou a discussão pela manhã, em que pese o fato de a palestrante ter citado com uma certa frequência pensamento, né, do pedagogo Paulo Freire, que evidentemente esse pensamento trouxe talvez graves consequências para a nossa educação, justamente por buscar perpetuar uma perspectiva de luta de classes, né? Como Paulo Freire tinha uma visão marxista da educação, e eu considero uma visão muito perniciosa, porque tira da pessoa a ideia de autonomia e coloca na criança desde cedo a noção de uma perpétua competição entre classes e não entre indivíduos, que é o que acontece na vida real. Que é o que acontece na vida real. Então, eventualmente, algumas crianças vão crescer com a noção de que, eu não me tornei o que eu poderia me tornar porque eu sou uma pessoa que foi oprimida. E aí cria-se um vitimismo, enfim, eu sou particularmente contrário a isso, por razões psicológicas. No semestre que vem aprenderemos, na obra de Alfred Adler, por que esse tipo de perspectiva, por que essas visões socialistas, marxistas, enfim, elas são muito nocivas psicologicamente.
porque elas tiram do ser humano a autonomia e fazem com que o indivíduo se torne um dependente de um ente superior a ele, que seria o Estado. Psicologicamente, a pessoa se torna uma eterna criança, o Estado, metaforicamente, representando um pai. E isso é muito nocivo, nós vamos ver isso com Alfred Adler. E aí a grande ironia é que Adler tinha um certo pendor ali, também pelo socialismo, mas ele acabou descobrindo, né, empiricamente os males desse tipo de visão, né, pessoal? Então, basicamente, fomos fazer. Hoje eu estou fazendo muitas referências ao povo antigo, autores antigos que devem ser redescobertos, assim como os bons vinhos, não é? Dizem as pessoas que entendem de vinho que quanto mais antigos, maior o prazer que eles podem proporcionar. Da mesma maneira, velhos autores, eventualmente, quando nós os resgatamos, talvez eles tragam algo de interessante para que nós possamos refletir sobre o que estamos vivendo. E Freud, né, o bom e velho Freud, ele já falava bastante sobre o que estamos vivendo, né? Porque ele falava bastante sobre o que aconteceria de desastroso em uma sociedade que tentasse, vamos dizer assim, renunciar à frustração e tentasse viver, pessoal, única e exclusivamente em função do prazer imediato. Não sei se vocês, nos estudos da psicanálise, né, na disciplina e tal, vocês chegaram a ler o Mal-Estar na Civilização. Vocês chegaram a ler, pessoal, o Mal-Estar na Civilização, 1920, né, se eu não me engano? O pessoal que fez aí psicanálise, gente. Ou será que eu estou muito avançado, digamos assim, no currículo, né? Mas acho que vocês já fizeram matrizes, não, pessoal? Fizemos. Mas vocês se lembram de alguma discussão sobre o mal-estar na civilização? Se chegaram a ler alguma coisa? Na verdade, Não lembro. talvez vocês não se recordem do título, mas eu tenho certeza que, eventualmente, alguns conceitos principais que o texto aborda, vocês tenham entrado em contato. Nesse livro, que é um livro fascinante, Freud ele concluiu que o indivíduo ele não pode ser feliz na civilização moderna como ele nunca pôde, na verdade, em nenhuma época, né? Porque mesmo com todo o progresso técnico e científico, o ser humano ele não se tornou mais feliz, pessoal, e ele jamais se tornará. Por quê? Porque a vida das pessoas, a sua vida, a minha vida, a nossa vida, gente, é uma busca constante pela realização da satisfação do prazer. Mas essa satisfação plena, ela é impossível de ser realizada. Por quê? Porque a maior parte dos nossos desejos depende do outro, pessoal. Lembra que eu falei agora há pouco? O outro está fora do nosso controle. Está fora do nosso controle. Então, como grande parte da nossa felicidade é posta na realização de desejos que envolvem terceiros, na verdade envolvem segundos, né? Geralmente é numa relação com outro indivíduo. Gente, está fadada à frustração. A pessoa ela não vai ser da maneira como você deseja. Por quê, gente? Porque o desejo só existe na esfera da sua fantasia. Então a pessoa nunca vai ser do jeito que você quer que ela seja. Então você tem que aceitar isso, da mesma maneira que a pessoa tem que aceitar que a personalidade dela é dessa forma, né? Porque vejam, o mundo, pessoal, ele é hostil às nossas necessidades. Vejam, tudo que é bom, tudo que é gostoso, tudo que é legal, bacana, exige um trabalho penoso, né? Um sofrimento, ou pelo menos exigia, né, gente? As pessoas do século XXI estão se acostumando com a facilidade. Quero que vocês reflitam. Parece uma tolice, mas é interessante como reflexão. As famílias, antigamente, elas faziam uma coisa chamada preparar comida. E durante o processo da preparação da comida, esposa,
marido, conversavam, trocavam ideias, compartilhavam sentimentos, compartilhavam experiências pequenininhas, pequenos prazeres, pessoal, porque o que realmente vai preencher a nossa essência são as grandes vitórias, não são aqueles grandes momentos. Não vai ser o dia da sua formatura, por exemplo, que vai ser um dia muito bacana, óbvio. Mas o que vai preencher a sua memória afetiva são os pequenos momentos que as pessoas cada vez mais estão privadas delas. Um casal que compartilha um processo de preparar um alimento juntos. Odores, sabores, o olhar do outro, o toque do outro, a presença do outro, a voz do outro. Pessoal, isso foi substituído pelo quê? Pessoas distantes, afetivamente, embora estejam perto fisicamente, cada um com a sua telinha, seu telemóvel, né? Seu aparelho celular, seu iPhone, sei lá o quê. Aí pede-se lá uma comida qualquer, a comida chega, as pessoas devoram aquilo não foi feito pelo casal ou pela família, ou enfim, aquilo foi trazido pronto, as pessoas mal se olham, e é isso aí. Perde-se essas experiências, né, pessoal? E aí o que vai acontecer? As pessoas, elas começam claro, a emular. O que é emular? Emular é uma forma de imitar, né? Elas começam a imitar na sua vida afetiva o aspecto de descartável do cotidiano. Gente, o cotidiano é descartável, né? Não? Plenamente descartável. E aí, se nós juntarmos a ilusão, né, que as pessoas estão desenvolvendo em relação à vida asséptica, né? O que é uma vida asséptica? É uma vida limpinha, é uma vida sem problemas, porque se nós realizarmos tudo que está sendo mandado para que nós façamos, nós não vamos adoecer. Pessoal, isso é extremamente pernicioso psicologicamente. Por quê? Porque desde o momento em que você foi concebido, está posto diante de você o perigo. Viver é um luxo. Vocês já passaram para pensar nisso? Cada segundo que vocês estão vivos, pessoal, tem que ser comemorado, porque a vida é perigo constante. Só que as pessoas estão achando que se elas se conformam ao que hoje em dia é colocado como sendo o, entre aspas, novo normal, a vida delas está garantida. Olha que beleza. Eu não saio de casa, eu estou o tempo todo, né, me protegendo e tal. Gente, isso está criando a ilusão de que nós podemos controlar muita coisa e não podemos. Na verdade, o que temos que retomar é aquele sentimento de como reagir diante da adversidade. As pessoas estão perdendo isso. Eu vou citar casos rápidos e breves para vocês. Pessoas que particularmente perderam o chão quando se descobriram eventualmente contaminadas pelo vírus do momento, né, o SARS-CoV-2. Pessoas jovens, pessoas sem comorbidades, pessoas entraram em pânico. E é um círculo vicioso, porque quando você entra em pânico, vocês aprenderam lá na neurofisiologia, isso tem repercussão, né, no funcionamento ali da resposta fisiológica de estresse, né? A amígdala é ativada, sendo ativada como centro neurobiológico do medo, a amígdala vai ativar a resposta endócrina, né, de ansiedade ou de medo, que envolve o eixo hipotálamo, hipófise e adrenais, e um dos produtos disso é o cortisol. E um dos efeitos do cortisol, gente, vamos relembrar, imunossupressão temporária. Tudo que nós não precisamos no meio de uma pandemia.
Opa, então quer dizer que o medo, quer dizer que a ansiedade são fatores de risco para a pessoa piorar, eventualmente, se vier a ser infectada? Sim. Vocês estão vendo, gente, a importância da psicologia nesse sentido? A importância de vocês. As pessoas estão vivendo como se, vamos dizer assim, uma ilusão infantil de controle. E vocês, no futuro, terão um papel, como Freud dizia, né? Freud dizia que a psicanálise era uma forma de educação do adulto para a vida. Eu vou amplificar isso. A psicologia vai ser, daqui a alguns anos, na sua vertente clínica, obviamente, mas também em outras inserções da atuação do psicólogo na sociedade, a psicologia vai ser a ponta de lança para que as pessoas possam vir a se tornar adultas de novo. As pessoas se tornaram crianças, com a ilusão de controle, não é? Mas isso aí, pessoal, vocês vão aprender com mais detalhes em outras disciplinas, né? Eu só quero encerrar esse papo, né, falando para vocês, né, ainda citando Freud, que negar a dor, né, pessoal, seria negar a vida. Então, a manutenção da gente no mundo, a manutenção de nós mesmos no mundo, exige que nós saibamos adiar a gratificação dos nossos desejos e que nós saibamos lidar com as frustrações da vida, né? E saibamos lidar com as adversidades, saibamos entender que nos preservarmos demais de tudo não é viver. Não é viver. Não é? Mas isso é uma reflexão que alguns autores já têm começado a fazer e que eu vou trazer para vocês lá na personalidade 2, tá? Pessoal, dúvidas? Algum comentário sobre as facetas? Mary Ellen, minha cara, por favor, pode Oi, realizar a sua professor. pergunta. Boa Eu noite. acabei, eu acabei quase não assistindo a aula porque eu achei que não tinha, entrei tarde. Deixa eu só te perguntar, depois da matéria que a gente teve da prova, acho que a gente estava seguindo o livro, essa matéria não é do mesmo livro, né? Não, tem uma partezinha, até cheguei a citar, que tem Isso uma que eu ia perguntar. partezinha. Deixa eu só pegar o No livro aqui. capítulo 8, né? Isso, perfeito, lá no capítulo Isso. 8. Aí Então, eu você vou. vai disponibilizar algum material, pelo que Sim, você com falou? certeza. Ah, tá. Eu, Sim. eu ia perguntar se tinha algum outro livro. Não, Então, tá vai ter bom. uma série de artigos que eu vou disponibilizar para vocês lá Tá. no Classroom, tá, minha cara? Fique E tranquila aí, que eu vou e aí organizar esse material. essa aula eu vi que você está gravando, você vai deixar lá para a gente também? Eu estou fazendo um teste para ver se não Ah, vai então cair. tá. Aparentemente deu tudo certo, né? Não caiu, Uhum, mas eu quero verificar se não vai ter nenhuma, se o arquivo não vai ficar corrompido, né? Alguma coisa assim. tá bom. Mas eu vou disponibilizar para vocês, com certeza, tá bom? Pessoal, mais alguma dúvida, alguma pergunta? Fiquem à vontade, gente.